A cidade parecia nunca dormir. Das janelas do último andar da imponente Torre Duarte, os arranha-céus brilhavam como diamantes contra o céu noturno, refletindo as luzes dos carros que serpenteavam pelas avenidas. Ali, no coração da metrópole, estava o império construído pela família Duarte, um conglomerado que controlava desde tecnologia até investimentos financeiros. No topo dessa pirâmide de luxo e poder estava Helena Duarte, herdeira bilionária, admirada, invejada e temida. Em igual medida, Helena tinha 34 anos, mas sua postura, olhar e presença transmitiam a imagem de alguém que já havia vivido várias vidas. Alta, elegante, de traços marcantes e cabelos negros sempre alinhados em ondas perfeitas, ela era uma mulher que dominava qualquer ambiente. Nas reuniões de negócios, sua voz firme e calculada silenciava até os diretores mais arrogantes. Nas festas de gala, era sempre o centro das atenções, não por querer, mas por não haver como ignorá-la. No entanto, por trás daquela figura impecável, havia um vazio que nem todos os bilhões do mundo conseguiam preencher. Helena sabia que era desejada pelo que representava, não pelo que realmente era. Amigos falsos, homens interesseiros, parentes invejosos, todos orbitavam ao seu redor, mas nenhum se aproximava do que ela guardava de mais precioso, sua necessidade de ser amada de verdade. Naquela noite, a mansão Duarte estava tomada por convidados ilustres. Um coquetel beneficente reunia empresários, políticos e celebridades. Helena caminhava pelo salão com uma taça de champanhe na mão, esboçando um sorriso discreto a cada cumprimento. Conversas superficiais ecoavam em seus ouvidos. Elogios forçados, bajulações e negócios disfarçados de gentilezas. "Helena, querida, você está deslumbrante como sempre", disse uma socialite, ajustando as joias pesadas no pescoço. "Obrigada, Verônica", respondeu com educação, sem realmente se importar. Enquanto sua imagem pública era impecável, por dentro Helena sentia o peso da solidão. Observava casais dançando, rindo, se olhando nos olhos. Para ela, o amor parecia um luxo inatingível, algo que não estava à venda, e por isso mesmo era inalcançável. A festa seguia quando, de repente, um de seus assessores se aproximou com expressão preocupada. "Senhora Duarte, recebemos outro bilhete anônimo. Foi deixado na entrada da mansão." Helena franziu o senho, mantendo a postura para não chamar a atenção dos presentes. "O que dizia?" perguntou em tom baixo. "O dinheiro não vai te salvar para sempre", respondeu o assessor, hesitante. Essa não era a primeira ameaça. Nas últimas semanas, cartas e mensagens misteriosas vinham surgindo, sempre com frases enigmáticas, mas carregadas de rancor. Helena disfarçou a inquietação e seguiu cumprimentando os convidados, mas sua mente não conseguia se livrar daquelas palavras. Mais tarde, já no silêncio de seu escritório particular, Helena observava a cidade, do alto das janelas de vidro. Tirou os sapatos de salto, libertando-se de um dos símbolos de sua imagem de poder. Ali, sozinha, deixou o sorriso desaparecer. Pegou o bilhete sobre a mesa e o releu. Seus dedos percorreram as letras rabiscadas à mão. Quem estaria por trás daquelas ameaças? Inimigos, concorrentes, alguém da própria família? Foi nesse momento que seu assessor entrou novamente, acompanhado de um homem alto, de ombros largos, expressão séria e olhar penetrante. "Senhora Duarte, este é Gabriel Moretti, o novo chefe de sua segurança pessoal", anunciou. Helena ergueu os olhos para o estranho à sua frente. Gabriel tinha algo de enigmático. Diferente dos seguranças comuns, sua postura não era submissa nem bajuladora. Ele parecia avaliar cada detalhe do ambiente com olhos treinados. "É um prazer, senhora Duarte", disse ele com voz firme. "Espero que seja competente", respondeu Helena sem sorrir. "Não tenho paciência para amadores. Ele apenas
Assentiu, sem se abalar pelo tom frio. Essa indiferença, curiosamente, chamou a atenção dela. Todos sempre tentavam agradá-la, mas aquele homem não parecia impressionado com sua fortuna ou poder. Naquela noite, ao deitar-se em sua suíte luxuosa, Helena se pegou pensando no olhar de Gabriel. Um olhar que parecia enxergar além das aparências. Na manhã seguinte, Helena seguia sua rotina frenética. Reuniões do conselho, entrevistas para a imprensa, almoços de negócios. Gabriel estava sempre a poucos passos de distância, discreto, mas atento a cada movimento. No início, Helena achou sua presença incômoda. Sentia-se observada o tempo todo. Porém, aos poucos, percebeu que havia algo tranquilizador naquela vigilância silenciosa. Ele não a tratava como uma rainha intocável, mas também não era descuidado. Apenas fazia seu trabalho com seriedade. Numa dessas tardes, ao sair de uma reunião, Helena foi surpreendida por um repórter insistente que tentou se aproximar de forma agressiva. Antes que ela pudesse reagir, Gabriel se colocou à frente, afastando o homem com firmeza, mas sem violência. "A senhora está bem?" perguntou, olhando-a nos olhos. Helena sentiu um arrepio inesperado. "Sim, obrigada", respondeu, tentando manter a compostura. Era estranho como aquele simples gesto de proteção a afetava. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo, alguém fazia algo por ela sem esperar nada em troca. À noite, na mansão, Helena caminhava pelo jardim iluminado por luzes sutis. Encontrou Gabriel parado próximo ao portão, observando o movimento da rua. Aproximou-se sem pensar. "Sempre tão atento?" perguntou, cruzando os braços. "É o meu trabalho", respondeu ele sem virar o rosto. "E não se cansa?" Gabriel a encarou, e naquele instante Helena sentiu que o silêncio dele dizia mais que qualquer palavra. "Já estive em situações em que a distração custou caro demais", disse finalmente. Ela ficou intrigada, mas não ousou perguntar mais. Sabia reconhecer um homem marcado pelo passado. Nos dias seguintes, a rotina entre eles criou uma estranha sintonia. Gabriel nunca ultrapassava os limites da formalidade, mas sua presença começava a ocupar um espaço no coração de Helena. Havia algo reconfortante em saber que, em meio a tantos inimigos ocultos, existia alguém disposto a estar ao seu lado, mesmo que por obrigação profissional. E foi nesse equilíbrio tênue entre distância e proximidade que Helena começou a sentir algo que não experimentava há muito tempo. Curiosidade verdadeira por um homem. Um segurança, um guardião, um enigma. O som das ruas agitadas da metrópole mal chegava aos corredores silenciosos da mansão Duarte. Naquele início de manhã, Helena caminhava pelo extenso hall de entrada, trajando um vestido elegante em tons claros, enquanto lia os compromissos do dia em seu tablet. A cada passo, o eco suave de seus saltos ecoava no mármore. Atrás dela, como uma sombra discreta, vinha Gabriel Moretti. Era o segundo dia oficial de trabalho como chefe de sua segurança e já parecia parte da rotina. Helena percebia sua presença constante, firme, mas silenciosa, e isso começava a despertar nela sensações que não sabia nomear. Na garagem, ao entrar na limusine preta que a levaria ao centro financeiro, Helena lançou um olhar breve para Gabriel, que tomou lugar no carro de escolta logo atrás. Havia algo na postura dele que a incomodava e ao mesmo tempo a intrigava. Aquela atenção inquebrável, como se nada pudesse distraí-lo. Durante o trajeto, observando pela janela, Helena recordava das palavras ditas por ele na noite anterior. No jardim, já estive em situações em que a distração custou caro demais. A frase ecoava em sua mente. Quem era, afinal, aquele homem? O que havia vivido? A manhã foi tomada por reuniões. No prédio envidraçado da Torre Duarte, Helena
Enfrentava conselheiros e acionistas que questionavam cada decisão sua. Sentada à cabeceira da mesa oval, ela mantinha a calma e o controle, como sempre fazia. Mas, de onde estava, ainda podia sentir a presença de Gabriel, parado junto à porta, discreto, mas atento a todos os olhares e movimentos suspeitos. Nurse. Intervalo, enquanto os diretores saíam para o café, Helena ficou sozinha na sala. Gabriel entrou, mantendo a postura profissional. "Algum problema, senhora Duarte?" perguntou, percebendo a expressão cansada dela. "Só os de sempre." Helena respondeu, soltando um suspiro quase imperceptível. "Conselheiros que me tratam como se eu fosse uma criança mimada brincando de empresária." Gabriel permaneceu em silêncio por um instante, depois disse: "O respeito raramente é dado de graça. Quase sempre é conquistado ou tomado." Helena arqueou uma sobrancelha, surpresa com a ousadia daquela frase. Não estava acostumada a ouvir alguém falar com tanta franqueza, sem bajulação. "E você, conquistou ou tomou o respeito que tem?" perguntou quase provocativa. Ele desviou o olhar por um segundo, como se aquela pergunta abrisse uma cicatriz antiga. "Conquistei no início, mas perdi quando confiei nas pessoas erradas." Respondeu seco. Helena sentiu um frio na espinha. Havia algo obscuro naquela história, mas ela não insistiu. Ainda assim, o silêncio que se seguiu entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, era carregado de algo que Helena não sentia há muito tempo: sinceridade. Naquela tarde, um almoço beneficente reuniu políticos e empresários em um restaurante de luxo. Helena era a estrela do evento, alvo de fotógrafos e jornalistas que disputavam cada palavra sua. Gabriel a acompanhava de perto, sempre atento. Enquanto ela posava para as câmeras, um homem na multidão tentou se aproximar de maneira brusca. Antes que Helena notasse, Gabriel interveio, segurando-o pelo braço com firmeza e o afastando. "Ele só queria um autógrafo", protestou o homem, tentando se soltar. "Talvez, mas há maneiras seguras de pedir", respondeu Gabriel, encarando-o. Com um olhar tão frio que o sujeito recuou sem mais resistência. Helena observou a cena, impressionada. Gabriel não levantara a voz, nem fizera um movimento agressivo além do necessário. Mas sua presença era intimidadora o suficiente para afastar qualquer ameaça. Quando voltaram à mesa, Helena sussurrou para ele: "Você é bom nisso. É o meu trabalho." Respondeu como sempre, sem emoção: "Não." Ela insistiu, com um meio sorriso. "Não é só isso. É como se você já tivesse vivido situações em que errar não era uma opção." Gabriel permaneceu em silêncio. Helena percebeu, mais uma vez, aquele muro invisível que ele erguia ao redor de si. À noite, de volta à mansão, Helena decidiu caminhar sozinha pelos jardins. Mas, como era de se esperar, Gabriel a acompanhava a alguns passos de distância. O céu estava limpo, salpicado de estrelas, e o ar carregava o frescor da primavera. Ela parou diante de uma fonte iluminada e falou sem olhar para trás: "Você sempre foi assim? Tão sério, tão fechado?" Gabriel se aproximou lentamente, mas ainda manteve a distância respeitosa. "Digamos que aprendi que abrir demais pode custar caro. E não sente falta de simplesmente viver?" Helena perguntou, virando-se para encará-lo. De rir, de se permitir ser leve, ele sustentou o olhar dela por alguns segundos. "Leveza é um privilégio de quem não carrega fantasmas", respondeu com voz baixa. Helena sentiu um arrepio. Pela primeira vez em muito tempo, alguém falava algo que parecia vir de uma verdade profunda, e não de convenções sociais. Ela sorriu de leve, tentando quebrar a tensão. "Então, talvez você precise de alguém que o ajude a deixar esses fantasmas no passado." Gabriel não respondeu. Limitou-se a inclinar a cabeça em um gesto respeitoso, como se encerrasse a conversa.
Mas, quando Helena se afastou, teve a nítida sensação de que havia plantado uma semente naquele coração fechado. Nos dias que se seguiram, Helena passou a reparar em detalhes que antes não notava. O jeito como Gabriel observava discretamente todos ao redor, sempre em busca de sinais de perigo. O modo como abria a porta do carro não como um gesto servil, mas como parte de um protocolo que executava com disciplina. E, principalmente, a forma como nunca a olhava com segundas intenções. Diferente de todos os homens que a cercavam, essa ausência de bajulação a desarmava. Fazia com que, pela primeira vez em muito tempo, ela se perguntasse como seria ser vista não como a bilionária Helena Duarte, mas apenas como Helena. Numa noite chuvosa, após um longo dia de reuniões tensas, Helena entrou na limusine exausta. Gabriel, sentado à frente, observou seu semblante cansado. "Difícil, não?", disse ele, quebrando seu habitual silêncio. Helena suspirou, apoiando a cabeça no vidro. "Eles querem o império, Gabriel. Todos eles. Só não dizem isso em voz alta", ela murmurou. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, respondeu: "Não lute esperando gratidão. Lute para não ser engolida." Ela virou o rosto e o olhou fixamente. "Você fala como alguém que já foi engolido." Gabriel desviou os olhos para a janela. "Talvez eu tenha sido." Aquelas palavras ficaram gravadas em sua mente. Havia uma dor ali que ela queria entender. E, sem perceber, começou a sentir algo novo. Não apenas curiosidade, mas uma necessidade de se aproximar, de atravessar aquele muro que ele erguia. Naquela noite, antes de se recolher, Helena recebeu outro bilhete anônimo. Estava sobre a mesa de seu quarto quando entrou. As letras rabiscadas diziam: "Nem todo o dinheiro do mundo vai te salvar do que vem aí." Helena estremeceu, mas em vez de medo, sentiu uma estranha tranquilidade. Porque no andar de baixo sabia que havia alguém como Gabriel Moretti, sempre desperto, sempre atento. Alguém que, por mais silencioso que fosse, começava a ser a única presença real em sua vida. E foi nesse silêncio, nesse espaço entre o dever e o mistério, que nasceu a primeira fagulha do que se tornaria um amor proibido. O sol da manhã atravessava as cortinas de seda da suíte principal da mansão Duarte. Helena se levantou devagar, caminhando até a varanda com uma xícara de café na mão. Lá embaixo, nos jardins impecavelmente podados, pôde ver a figura firme de Gabriel Moretti. Ele estava de pé, braços cruzados, observando a entrada da propriedade com aquele mesmo olhar atento e desconfiado. Era o terceiro dia desde que ele assumira a segurança pessoal dela, mas Helena já se acostumara com a presença constante. O curioso era que, quanto mais tentava ignorá-lo, mais consciente ficava daquele homem. O telefone vibrou sobre a mesa de vidro. Era sua prima, Clara Duarte, pedindo para almoçar juntas. Helena suspirou. Clara era o oposto dela. Extravagante, faladeira, sempre envolvida em escândalos discretamente abafados pela família. Mas rejeitar seu convite só traria fofocas ainda maiores. "Tudo bem, Clara. Nos encontramos no restaurante do clube às 13 horas. Respondeu, desligando. Em seguida, ao descer as escadas, Helena encontrou Gabriel à espera, pronto para acompanhá-la. "Vamos ao clube", disse ela, seca. Ele apenas assentiu. Mas ao entrar no carro, Helena percebeu que o olhar dele se demorou mais que o habitual em seu rosto, como se a estivesse estudando. Não era um olhar de desejo vulgar, como o de tantos homens que conhecia. Era diferente, e aquilo a perturbava. No restaurante do clube, Clara estava como sempre, excessivamente maquiada, rindo alto, chamando a atenção de todos. Quando Helena entrou, os olhares se voltaram de imediato. Não por Clara, mas pela presença magnética da herdeira bilionária.
Gabriel a acompanhava, mantendo-se em segundo plano, mas os olhos atentos percorriam cada canto do salão. Helena sentia essa vigilância como uma camada de proteção invisível. "Helena, querida!" exclamou Clara, levantando-se para abraçá-la de forma teatral. "Está ainda mais linda, como sempre." Helena retribuiu o gesto, sabendo que por trás daquele sorriso se escondia inveja. Durante o almoço, Clara falava sem parar, sobre viagens, festas, pretendentes milionários. Mas, em meio às palavras superficiais, deslizou algumas observações venenosas. "Você anda cercada de seguranças, não é?" comentou, lançando um olhar rápido para Gabriel, que permanecia de pé a poucos metros. "Especialmente esse. Como é mesmo o nome dele? Gabriel? Ele é diferente dos outros." Helena fingiu indiferença, mexendo a salada no prato. "É apenas eficiente", respondeu seca. Clara sorriu maliciosamente. "Não sei se reparou, mas ele não tira os olhos de você." Helena quase se engasgou com o vinho. Fingiu não dar importância, mas ao sair do restaurante e perceber novamente o olhar firme de Gabriel acompanhando cada movimento seu, sentiu o coração acelerar. Nos dias seguintes, aquela percepção se intensificou. Helena passou a sentir o peso daquele olhar em todos os lugares, nas reuniões, nos corredores da empresa, até dentro da própria mansão. Gabriel nunca era invasivo, nunca ultrapassava a linha do profissionalismo, mas havia algo em sua forma de observá-la que a desarmava. Uma noite, após uma reunião longa e desgastante, Helena estava em seu escritório particular, revisando relatórios. O relógio marcava quase meia-noite. Gabriel apareceu à porta. "Senhora Duarte, já é tarde. Deveria descansar." Helena ergueu os olhos irritada. "Desde quando meus horários fazem parte da sua responsabilidade? Desde que sua exaustão pode comprometer sua segurança", respondeu ele, sem titubear. Helena arqueou uma sobrancelha. A ousadia daquela resposta a pegou de surpresa. "Você fala como se me conhecesse." Gabriel entrou mais um passo, mas manteve a distância. "Não é difícil perceber. A senhora se esconde atrás de números e compromissos, mas eu enxergo o que todos fingem não ver", disse, olhando diretamente nos olhos dela. Aquela troca de olhares durou apenas segundos, mas foi intensa o suficiente para deixar Helena sem palavras. Sentiu como se alguém tivesse atravessado sua armadura, como se Gabriel tivesse tocado em algo dentro dela que ninguém ousara alcançar. "Pode sair, Gabriel", disse por fim, tentando recuperar o controle. Ele inclinou a cabeça, respeitosamente, e deixou o escritório. Mas Helena permaneceu imóvel, sentindo ainda o impacto daquele olhar que parecia ter exposto sua alma. No dia seguinte, Helena participou de um jantar de gala em homenagem a investidores estrangeiros. Estava impecável em um vestido vermelho, de seda, cabelos soltos em ondas perfeitas. Era a imagem da mulher poderosa e inatingível. Enquanto caminhava pelo salão, rodeada de cumprimentos e flashes de câmeras, percebeu Gabriel à distância, observando-a como sempre. E, naquele instante, em meio a centenas de pessoas, foi como se só existissem os dois. Helena tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Sentiu-se desnuda sob aquela vigilância silenciosa, como se ele enxergasse muito além da fachada brilhante que exibia ao mundo. Um dos investidores, um homem mais velho e inconveniente, se aproximou demais, tocando seu braço de forma desrespeitosa. Antes que Helena pudesse reagir, Gabriel estava lá, firme, interpondo-se entre eles. "A senhora Duarte precisa de espaço", disse, em tom controlado, mas implacável. O homem recuou, constrangido. Helena respirou fundo, tentando disfarçar o rubor que subia em seu rosto. "Obrigada", murmurou para Gabriel. Ele apenas assentiu, como se fosse natural. Mas Helena sabia que havia mais naquele gesto do que mera obrigação profissional. De volta à mansão, tarde da noite, Helena
Entrou no jardim iluminado por pequenas lanternas. O som da água correndo pela fonte preenchia o silêncio. Gabriel estava ali, como sempre, de vigia. Ela se aproximou devagar. Você me olha de um jeito que ninguém mais olha, disse, sem rodeios. Gabriel a encarou imóvel. Meu trabalho é observar. Não, ela balançou a cabeça, dando um passo mais perto. É diferente. Você olha como se me enxergasse de verdade. O silêncio se prolongou. Helena sentiu o coração acelerar, temendo e desejando ao mesmo tempo uma resposta. Finalmente, Gabriel desviou o olhar para as estrelas. Talvez eu veja coisas que os outros não querem ver, disse com voz grave. E talvez seja isso, que torne tudo ainda mais perigoso. Helena sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Havia algo proibido naquele instante, algo que não deveria existir entre eles, mas que crescia como uma chama indomável. E foi nessa noite, sob o olhar que feria e curava ao mesmo tempo, que Helena percebeu que já não poderia fugir do destino que se aproximava. A chuva caía grossa naquela noite, batendo contra os enormes vidros da mansão Duarte como uma sinfonia ameaçadora. O vento agitava as cortinas pesadas do salão principal, criando sombras que dançavam pelas paredes. Helena estava sozinha, em sua biblioteca, sentada diante da lareira acesa, lendo documentos que insistiam em revelar traições silenciosas de seus conselheiros. O relógio marcava quase 2 da manhã, quando ouviu um estalo seco vindo do andar de baixo. Ergueu os olhos alerta. Por um instante, pensou ser apenas a madeira da mansão estalando por causa da tempestade. Mas logo, um segundo barulho, mais forte, ecoou. Desta vez, inconfundível. Vidro se partindo. O coração de Helena disparou. Antes que pudesse se mover, a porta da biblioteca se abriu com violência. Gabriel surgiu, molhado da chuva, expressão séria, olhar de aço. Fique atrás de mim, disse, em tom baixo, mas firme. Helena não teve tempo de perguntar nada. Outro estalo ecoou pelo corredor, seguido por passos pesados. Gabriel se moveu rápido, puxando Helena para o canto da sala, próximo à estante de livros. 2 homens mascarados invadiram a biblioteca, armados. Helena sentiu o sangue gelar. A cena parecia saída de um pesadelo. A senhora Duarte vai vir com a gente, disse um deles, a voz distorcida pelo capuz. Gabriel não hesitou. Em um movimento rápido, chutou a mesa para frente, derrubando os documentos e criando uma barreira improvisada. No mesmo instante, sacou sua arma, mirando com precisão. Nenhum de vocês sai daqui, disse, a voz grave e controlada. O confronto foi imediato. Um dos invasores atirou. O som do disparo ecoou pelo salão. Helena se encolheu, o coração quase saindo pela boca. Gabriel se moveu com agilidade impressionante, desviando-se, e respondeu com um tiro certeiro que acertou o ombro do atacante, derrubando-o. O segundo homem avançou em direção a Helena, mas Gabriel o interceptou. O choque dos corpos reverberou pela sala, derrubando cadeiras. Gabriel lutava com uma força contida, golpes rápidos e precisos, como quem já enfrentara situações assim dezenas de vezes. Helena observava paralisada. Cada movimento dele era brutal e elegante, uma mistura de instinto e técnica. Mas não, havia tempo para a admiração. Em segundos, Gabriel dominou o invasor, derrubando-o no chão com um golpe certeiro. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pela respiração ofegante de Helena. A chuva continuava batendo contra os vidros, mas dentro da biblioteca a cena parecia suspensa no tempo. Gabriel guardou a arma, mantendo os olhos fixos nela. "Está bem?" perguntou, a voz mais suave do que jamais usara com ela. Helena sentiu as pernas tremerem. "Eu acho que sim", murmurou, incapaz de sustentar o olhar dele por muito tempo.
Gabriel se aproximou um passo, estendendo a mão. Por instinto, Helena a segurou. A palma dele era quente, firme, transmitindo uma segurança que ela nunca conhecera antes. Naquele toque breve havia mais do que proteção. Havia um elo silencioso, algo que ultrapassava a barreira entre patroa e segurança. Helena sentiu a pele queimar onde ele a tocava, e por um segundo esqueceu completamente do perigo. Os invasores foram rapidamente neutralizados pelos outros membros da equipe de segurança que chegaram minutos depois. Mas nada apagava a imagem gravada na mente de Helena. Gabriel, entre ela e a morte, como uma muralha inquebrável. Mais tarde, já no quarto, ainda trêmula, ela tentou se recompor. Mas quando fechava os olhos, tudo o que via era o olhar dele, firme e intenso, sustentando-a no momento em que acreditara estar perdida. Havia algo perigoso naquela sensação. Helena sempre controlara seus sentimentos, sempre mantivera os homens à distância, mas Gabriel, ele a fazia sentir viva, e isso era aterrador. Na manhã seguinte, Clara apareceu na mansão, histérica. Helena, eu soube da invasão, meu... Deus, você poderia ter morrido, exclamou abraçando-a de forma exagerada. Helena manteve a calma, respondendo de maneira controlada. Estou bem, Clara. Foi apenas um susto. Mas Clara não deixou de notar o homem silencioso parado próximo. À porta, o olhar ainda mais atento que o normal. Gabriel, então foi ele quem te salvou, não é? Disse Clara, quase em tom acusador. Parece que você tem um anjo da guarda muito eficiente. Helena disfarçou o rubor que subiu ao rosto. Ele apenas cumpriu seu trabalho. Respondeu fria, mas Clara sorriu de canto. Não era tola. Percebia o que Helena tentava esconder, até de si mesma. Naquela noite incapaz de dormir, Helena desceu ao jardim. A lua iluminava as flores, e o som da fonte quebrava o silêncio. Gabriel estava ali, como sempre, em vigília. Não consegue descansar? Perguntou sem se virar. Depois do que aconteceu ontem, ela riu, nervosa. É impossível. Ele a olhou então e seus olhos se encontraram. A senhora não precisa ter medo enquanto eu estiver aqui. Helena sentiu o coração disparar. Aproximou-se um passo, depois outro. E se o perigo não estiver lá fora, Gabriel? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. E se o perigo for o que eu sinto quando você me olha? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Gabriel desviou o olhar, como se lutasse contra algo dentro de si. Esse é o perigo mais real de todos, respondeu, finalmente. Helena sentiu as palavras atingirem como um choque. E naquele instante, soube que o abalo verdadeiro não fora a invasão da noite anterior. O verdadeiro terremoto acontecia dentro dela e dentro dele. A mansão estava em silêncio absoluto naquela noite. Depois da invasão, a segurança havia sido reforçada. Câmeras, guardas adicionais, alarmes de última geração. Mas para Helena, nada parecia suficiente. A sensação de vulnerabilidade persistia como uma sombra que se recusava a partir. Ela caminhava pelos corredores descalça, a seda do robe vermelho deslizando contra sua pele. Havia algo de inquieto dentro dela, uma chama que não conseguia apagar. Desde a noite em que Gabriel enfrentara os invasores, sua vida parecia ter mudado. Entrou na sala de música, iluminada apenas pela lua que atravessava as enormes janelas de vidro. Sentou-se ao piano, passando os dedos sobre as teclas, mas sem tocar. Não conseguia se concentrar. Sabia que ele estava perto, sempre estava. A senhora não deveria estar acordada a essa hora, disse uma voz grave surgindo da penumbra. Helena ergueu o olhar. Gabriel estava ali, de pé à porta, como uma sombra sólida, impenetrável. E você nunca dorme? Ela devolveu em tom levemente desafiador. Ele se aproximou devagar, mas parou a alguns passos de distância. Mesmo sem tocá-la, a presença dele preenchia o espaço inteiro. O que procura à meia-noite, Helena?
Perguntou, pela primeira vez usando seu nome sem formalidade. Ela respirou fundo. Talvez eu procure esquecer por um instante quem eu sou. Respondeu, baixando os olhos. Porque ser Helena Duarte é uma prisão. O silêncio pesou. Gabriel a observava intensamente e ela podia sentir. Era como se os olhos dele tocassem cada parte dela, despindo-a muito além da pele. Você me olha de um jeito que me assusta. Murmurou, quebrando o silêncio. Ele deu um passo à frente, agora perto o suficiente para que Helena sentisse o calor de seu corpo. Eu a olho de um jeito que não deveria. Respondeu, voz baixa, carregada de algo perigoso. Mas não consigo evitar. Helena sentiu o coração disparar. Ergueu o rosto lentamente, até que seus olhos se encontraram, e foi nesse instante que tudo desabou. Ele não esperou permissão. Não havia espaço para racionalidade. Gabriel inclinou-se e a beijou. Foi um beijo intenso, urgente, como se ambos guardassem há muito tempo uma fome contida. Helena sentiu a boca dele dura, quente, e se entregou sem resistência. Suas mãos deslizaram pelos ombros largos, puxando-o para mais perto, enquanto Gabriel a envolvia pela cintura com firmeza, como se temesse perdê-la se a deixasse escapar. O mundo desapareceu. Não havia mansão, não havia fortuna, não havia regras, só os dois e o fogo que finalmente se libertava. Quando se afastaram, ofegantes, Helena encostou a testa na dele, os olhos ainda fechados. Isso é loucura, sussurrou. É inevitável, respondeu ele. Eu tentei lutar contra isso. Mas você, Helena colocou um dedo sobre os lábios dele, interrompendo-o. Não diga. Se disser, será real. Eles permaneceram assim por alguns segundos, respirando juntos, presos em um silêncio carregado de desejo. Mas logo Helena se afastou, como quem acorda de um sonho perigoso. Você deve sair agora, Gabriel, disse, com a voz trêmula. Ele hesitou, mas obedeceu. Saiu da sala sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, Helena desabou sobre o piano, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Sabia que havia ultrapassado uma linha que jamais deveria ser cruzada e, no entanto, uma parte dela desejava desesperadamente voltar atrás no tempo e beijá-lo de novo. Nos dias seguintes, Helena tentou agir como se nada tivesse acontecido. Nas reuniões, nos almoços com Clara, nas entrevistas para a imprensa, mantinha sua postura impecável, fria, impenetrável. Mas cada vez que cruzava com Gabriel, cada vez que sentia o olhar dele sobre si, era como se o corpo lembrasse. Seu coração acelerava, seus lábios queimavam, e ele também evitava qualquer contato. Mantinha-se ainda mais profissional, ainda mais distante. Mas essa distância só tornava tudo mais insuportável. Uma noite, durante um jantar com investidores, Helena se encontrou cercada de bajuladores. Riam alto, falavam de negócios, brindavam ao futuro. Mas ela não ouvia nada. Seus olhos buscavam apenas uma coisa, a silhueta dele, parado ao fundo, sempre atento. Quando seus olhares se cruzaram por um breve instante, Helena sentiu o ar faltar. Beijo voltava a cada segundo, queimando como uma lembrança proibida. Naquela madrugada incapaz de resistir, Helena caminhou novamente até o jardim. A lua refletia na água da fonte, iluminando o espaço com um brilho prateado. Gabriel estava lá, claro, sempre lá. Você sabia que eu viria. Ela disse, a voz quase um sussurro. Eu sempre sei, respondeu ele sem se mover. Helena parou diante dele, os olhos brilhando. Por que continua me olhando assim, Gabriel? Esse olhar vai me destruir. Ele respirou fundo, como quem luta contra a própria vontade. Porque você já me destruiu primeiro, disse finalmente, deixando escapar a verdade que ambos escondiam. Helena sentiu as lágrimas surgirem, mas não desviou. Aproximou-se e tocou o rosto dele com a ponta dos dedos. Então vamos juntos para o abismo, murmurou. E o beijo aconteceu novamente.
desta vez mais lento, mais profundo, carregado não apenas de desejo, mas de uma entrega silenciosa. Naquela noite, no jardim iluminado pela lua, Helena Duarte e Gabriel Moretti selaram um pacto invisível, um amor proibido, condenado desde o início, mas impossível de negar. Os dias que se seguiram ao beijo no jardim foram uma tortura. Helena tentava manter a rotina, mascarar os sentimentos por trás de sua postura impecável de bilionária. Mas tudo nela denunciava uma mudança sutil. Os olhares demorados, os sorrisos, discretos, a respiração presa sempre que Gabriel entrava em uma sala. E Gabriel, por sua vez, lutava com a própria disciplina. Evitava qualquer aproximação, tentava se esconder atrás da máscara de segurança profissional. Mas seus olhos o traíam. Havia algo novo, intenso, inegável, que ardia toda vez que cruzavam com os dela. Esse fogo não passou despercebido. Naquela tarde, Helena recebeu Clara em sua cobertura para um almoço casual. Clara, como sempre, vestida impecavelmente, os olhos atentos demais para quem se dizia apenas uma amiga. "Você anda diferente, Helena", disse ela mexendo distraidamente no copo de vinho. "Não sei, menos distante, mais viva." Helena ergueu uma sobrancelha, tentando disfarçar. "Deve ser impressão sua. Tenho apenas trabalhado menos, talvez." Mas Clara sorriu de canto, como quem sabe mais do que aparenta. "Trabalhado menos? Você?" Riu ironicamente. A única coisa que poderia mudar Helena Duarte seria um homem. Helena prendeu a respiração. Sentiu os olhos de Clara cravados nela, estudando cada reação. Tentou rir, mas soou forçado. "Homens são distrações, e eu não tenho tempo para isso." Clara não respondeu de imediato. Apenas girou o vinho no copo, pensativa. Mas dentro dela, uma chama de desconfiança já havia sido acesa. E quando Gabriel entrou discretamente na sala para informar que os carros estavam prontos para a saída, Clara percebeu. O olhar dele, breve, mas intenso, encontrou o de Helena. Por uma fração de segundo. Não foi preciso mais nada. Na mesma noite, Helena caminhava de volta para o quarto quando encontrou Gabriel no corredor. O silêncio entre eles era pesado, cheio de coisas não ditas. "Precisamos ser mais cuidadosos", disse ela em voz baixa. "Já nos viram?" Ele perguntou tenso. "Clara." Helena suspirou. Ela suspeita. E se Clara sabe, logo, todos saberão. Gabriel cerrou os punhos, como se lutasse contra algo invisível. "Isso pode colocar você em risco." Helena riu amarga. "Mais do que já estou? Gabriel, meu império está cercado de inimigos. Agora, ao menos, eu tenho algo verdadeiro." Ele a olhou com intensidade, mas não disse nada. Apenas a acompanhou até a porta do quarto, como um guardião silencioso. Quando Helena entrou, sentiu as lágrimas virem. O peso da escolha que fizera a esmagava. Os rumores começaram discretos. Pequenos comentários entre funcionários, olhares sussurrados pelos corredores da mansão. Helena percebeu as conversas que cessavam quando ela entrava. Em uma sala, os cochichos abafados. Clara, por sua vez, alimentava essas chamas. Nunca dizia nada diretamente, mas espalhava dúvidas de forma calculada. Em um jantar com empresários, comentou casualmente: "Helena parece tão radiante ultimamente. Deve ser algum segredo bem guardado." O veneno estava lançado. Numa manhã, enquanto Helena se preparava para uma reunião importante, encontrou um envelope sobre sua mesa. Não havia remetente. Ao abrir, deparou-se com uma foto. Ela e Gabriel no jardim à noite, em um ângulo distante, mas claro o suficiente para revelar o beijo. Seu coração parou. As mãos tremeram. O papel caiu sobre a mesa. Alguém sabia. Alguém estava vigiando. No mesmo instante, Gabriel entrou no escritório, pronto para acompanhá-la à reunião.
Helena ergueu os olhos desesperada e mostrou a foto. Ele a pegou, analisou rapidamente, a mandíbula rígida. Isso é uma ameaça. É o começo do fim. Helena respondeu com a voz embargada. Por um instante, o silêncio os envolveu. E ambos entenderam, sem precisar dizer, que a paixão que compartilhavam agora não era apenas perigosa. Era uma arma contra eles. Naquela noite, Clara ligou para Helena. Precisamos conversar, disse seca. Encontraram-se em um restaurante reservado. Clara estava diferente, fria, quase hostil. Eu sempre te defendi, Helena. Sempre estive ao seu lado, contra todos. Começou, os olhos fixos. Mas você realmente se apaixonou pelo seu segurança? Helena tentou manter a calma, mas seu silêncio foi a resposta. Clara riu, mas seus olhos não tinham humor. Você está se destruindo, Helena. E pior, está destruindo tudo o que construiu. Esse homem vai ser sua ruína. Helena se inclinou, encarando-a com firmeza. Minha ruína ou minha salvação? Eu escolho o risco. Clara respirou fundo, decepcionada. Então não diga que eu não avisei. E se levantou, deixando Helena sozinha na mesa, sentindo o peso de uma guerra que começava a se desenhar. Na volta para casa, Gabriel a aguardava. Helena entrou na mansão exausta e foi direto até ele. Não sei se vamos sobreviver a isso, confessou em um sussurro. Gabriel a olhou fixamente, aproximou-se e tomou seu rosto entre as mãos. Eu não me importo, Helena. Se for para cair, caio com você. E a beijou novamente, desta vez com uma fúria desesperada, como se cada segundo fosse roubado de um destino cruel que já os condenara. Naquele instante, Helena entendeu. Não havia volta. A paixão agora não. Era apenas deles. Era um segredo perigoso, uma arma carregada nas mãos de inimigos invisíveis. O preço desse amor logo seria cobrado. Clara não era mulher de palavras vazias. O aviso dado a Helena naquela noite no restaurante não foi apenas uma demonstração de desaprovação. Foi o início de um plano silencioso. Ela conhecia os inimigos que rondavam Helena. Sabia os pontos fracos do império, e agora tinha em mãos a arma perfeita, o segredo proibido entre a bilionária e o segurança. No dia seguinte, Clara fez a primeira ligação. Uma voz masculina atendeu do outro lado, fria e calculista. Tenho algo que pode interessar a você, disse ela, e pode ser o fim de Helena Duarte. Enquanto isso, na mansão, Helena se afogava em paranoia. A foto que revelava o beijo com Gabriel continuava em sua mesa, escondida dentro de uma gaveta trancada. Mas a sensação de estar sendo observada não a deixava em paz. Durante uma reunião com seus diretores, não conseguia se concentrar. Cada olhar parecia um julgamento, cada palavra parecia carregada de segundas intenções. E ao final, um dos conselheiros, Marcos Vidal, velho rival dentro do próprio conselho, comentou em tom provocador. A senhora parece distraída, Helena. Cuidado, distrações custam caro. Helena forçou um sorriso, mas o gelo percorreu sua espinha. Ele sabia. Naquela noite, ao caminhar pelos jardins, encontrou Gabriel em sua ronda. Eles vão nos destruir com isso, disse ela, em um desabafo súbito. Gabriel a encarou com firmeza. Não importa quem sabe, Helena. O que importa é o que você decide. Quer que eu vá embora? Se a minha presença ameaça tudo, eu desapareço agora. Helena sentiu o coração apertar. A ideia de viver sem ele era insuportável. Aproximou-se e tocou sua mão, quase escondida na sombra. Não ouse me abandonar, Gabriel. Você é a única coisa que me mantém de pé. Ele entrelaçou os dedos nos dela, um gesto rápido antes de soltar, atento às câmeras. Então vamos enfrentar juntos, prometeu. Mas dentro dele a dúvida corroía. Como proteger Helena de um inimigo que se movia nas sombras e usava o próprio coração dela como arma?
Enquanto isso, Clara se encontrava em um luxuoso apartamento no centro da cidade. À sua frente, Marcos Vidal a ouvia atentamente. Então é verdade. Ele sorriu satisfeito. Helena Duarte, a rainha intocável, apaixonada pelo próprio guarda-costas. Clara cruzou as pernas, fria como gelo. Tenho provas, e sei que você saberá o que fazer com elas. O escândalo será devastador, Marcos murmurou, já imaginando as manchetes. Os acionistas vão exigir a cabeça dela. Clara ergueu o queixo, calculista. Eu não quero apenas que ela não perca dinheiro, quero que ela perca tudo. Marcos a estudou por um instante e depois sorriu cúmplice. Então estamos de acordo. Dias depois, Helena recebeu outra carta. Dessa vez, não havia apenas uma foto. Havia um dossiê inteiro com registros da rotina dela e de Gabriel. Encontros nos corredores, olhares roubados, horários coincidentes. Tudo montado como um caso de escândalo. No final, uma frase escrita, em vermelho. Quanto vale o silêncio? Helena sentiu o corpo estremecer. O cerco estava fechado. Chamou Gabriel em seu escritório, trancou a porta e mostrou o envelope. Eles querem me chantagear. Ele pegou os papéis, analisando um a um. Isso não é só chantagem. É vigilância. Alguém de dentro está contra você. Clara. Helena murmurou, quase sem voz. Gabriel não disse nada. Não precisava. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Caminhou até a sacada, olhando as luzes da cidade. A brisa fria batia contra sua pele, mas o que realmente gelava seu corpo era a sensação de estar sozinha em meio a uma guerra invisível. De repente, sentiu mãos fortes segurarem seus ombros. Era Gabriel. Não vou deixar que façam isso com você, disse firme. Ela virou-se, encarando-o, lágrimas nos olhos. Mas o preço dessa guerra é você, Gabriel. Você é a arma que eles estão usando contra mim. Ele a puxou para perto, ignorando o mundo. Então que usem. Mas nunca vou abandoná-la. E a beijou ali mesmo, na sacada, sob o céu noturno, como quem desafia o destino. Helena se entregou, consciente de que cada instante daquele amor era também uma sentença, mas já não havia retorno. Enquanto isso, em um escritório luxuoso, Marcos Vidal entregava a um jornalista um pendrive. Isso aqui vai explodir como uma bomba, disse, satisfeito. E quando acontecer, Helena Duarte não terá para onde correr. O jornalista sorriu, já sentindo o gosto do escândalo. E, em silêncio, Clara observava. Seus olhos frios não revelavam emoção alguma. Mas dentro dela queimava uma chama sombria, a mistura de inveja, ressentimento e um prazer cruel em assistir à queda da mulher que um dia chamou de amiga. O amanhecer daquela segunda-feira trouxe um silêncio estranho à mansão Duarte. Helena acordou com o celular vibrando incessantemente sobre o criado mudo. Chamadas perdidas, mensagens acumuladas, notificações em cascata. Ao desbloquear a tela, seu coração gelou. As manchetes dos principais jornais estampavam sua foto ao lado de Gabriel. Bilionária Helena Duarte em romance secreto com seu segurança. Rainha do Império Tecnológico envolvida em escândalo amoroso. As imagens que podem custar bilhões. Havia fotos, algumas antigas, outras recentes, todas tiradas às escondidas. O beijo no jardim, olhares intensos em corredores, toques discretos. O dossiê havia sido entregue à imprensa. Helena sentiu o chão desaparecer. Poucos minutos depois, Clara entrou em seu quarto fingindo surpresa. Helena, você viu? Está em todos os canais, todas as redes sociais, disse com uma expressão cuidadosamente moldada entre choque e compaixão. Helena a encarou, tentando ler nas entrelinhas, mas Clara manteve a máscara intacta. Isso é devastador, continuou ela. O conselho da sua empresa já está em reunião emergencial.
Helena desviou o olhar, apertando os punhos. Não podia acusar Clara sem provas, mas no fundo do peito a certeza ardia. Ela estava por trás de tudo. Na sala principal, Gabriel assistia à TV. Seu rosto aparecia nos noticiários, identificado como ex-policial envolvido em investigação de corrupção. A imprensa já escavava seu passado, distorcendo os fatos, pintando-o como um homem perigoso que havia se infiltrado no coração da bilionária. Quando Helena entrou, ele desligou a televisão imediatamente. Eu devia ter ido embora quando tivemos chance, disse com amargura. Não ouse dizer isso, Gabriel. Helena respondeu firme, embora a voz tremesse. Você não é meu erro. Você é a única verdade na minha vida. Ele a olhou, dividido entre amor e culpa. E por isso eles vão destruir você. O telefone de Helena tocou. Era Ricardo Vasconcelos, seu sócio, e agora um dos homens mais ansiosos para vê-la cair. Helena, sua voz soava doce demais para ser sincera. Isso é grave. As ações já começaram a despencar. O conselho exige sua renúncia temporária, até que a poeira abaixe. Minha renúncia? Ela respondeu incrédula. Por causa da minha vida pessoal? Não é só isso. Ricardo continuou venenoso. O fato de você se envolver com um funcionário, ainda mais alguém com um passado, digamos, questionável, coloca toda a credibilidade da empresa em risco. Helena fechou os olhos, sentindo a armadilha se apertar. Pense com calma, Helena. Disse ele antes de desligar. Às vezes é melhor sacrificar um pouco para salvar o todo, mas ela sabia. Ricardo não queria salvar nada. Ele queria o trono. No mesmo dia, jornalistas cercaram a entrada da mansão. Câmeras, microfones, gritos de repórteres tentando arrancar declarações. Helena se refugiou no interior da casa, mas não havia como se esconder. O escândalo agora era público, mundial, impossível de silenciar. Gabriel permaneceu ao seu lado o tempo todo, como uma sombra protetora, mas a tensão entre eles aumentava. Ele via o ódio crescer nos olhos da imprensa, dos acionistas, até mesmo dos funcionários que antes reverenciavam Helena. E à noite, quando a mansão finalmente se acalmou, ele se aproximou dela no escritório. Helena, eu não posso deixar que continue assim. Eles querem me usar contra você. Se eu desaparecer, talvez... Ela o interrompeu furiosa. Não, você não vai a lugar nenhum. Se eu perder tudo que seja, mas não vou perder você. O silêncio entre eles foi carregado de emoção. E pela primeira vez, Gabriel deixou escapar um detalhe de sua dor. Você não entende. Já perdi tudo. Uma vez, não quero que aconteça com você também. Helena tocou seu rosto com ternura, tentando silenciar seus demônios. Então me deixe lutar pelo que construí e por você. Enquanto isso, em um escritório iluminado apenas pela cidade, à noite Marcos Vidal brindava com Clara. Foi um golpe perfeito, lhe disse ele satisfeito. Helena está encurralada. Clara sorriu levemente, mas seus olhos revelavam algo mais sombrio. Não era apenas o prazer da vingança. Era o desejo ardente de ver Helena completamente destruída. Não apenas no poder, mas também no coração. Isso é só o começo, respondeu ela. E no fundo, Helena sentia. O escândalo era apenas a primeira peça em um jogo muito mais cruel. Os dias após o escândalo foram um verdadeiro inferno. A imprensa não dava trégua. Helicópteros sobrevoavam a mansão, repórteres acampavam nos portões, manchetes surgiam a cada hora. Os canais de notícias exibiam repetidamente as imagens do beijo roubado no jardim, como se fosse uma cena de crime. Dentro da empresa, a situação era ainda pior. Os acionistas pressionavam por sua saída. O valor das ações despencava e rumores de uma fusão traiçoeira circulavam pelos corredores.
da Torre Duarte. Helena, que sempre fora a mulher inatingível, agora era vista como vulnerável, fraca, escandalosa. E no centro de toda a tempestade estava Gabriel. O peso da culpa Gabriel passava as noites em claro, rondando a mansão, mas com a mente em guerra. Sabia que sua presença ao lado de Helena era o combustível que alimentava os inimigos. Onde antes havia apenas disciplina, agora havia também culpa e uma raiva crescente de si mesmo por não ter conseguido proteger a mulher que amava. Numa madrugada silenciosa, encontrou Helena na biblioteca, sentada diante da lareira apagada, os olhos perdidos em papéis espalhados. "Eles estão me devorando viva", ela murmurou, a voz cansada. "Minha família me julga, os acionistas me atacam. E Clara..." Ela parou, respirando fundo. "Clara saboreia cada segundo da minha queda." Gabriel se aproximou, agachando-se diante dela. "Helena, olhe para mim", disse segurando sua mão. "Eles querem que você quebre, mas você não vai. Não enquanto eu estiver aqui." Helena deixou as lágrimas escaparem, mas o aperto firme da mão dele a reconfortou. "O problema é exatamente esse, Gabriel. Você é minha força e minha fraqueza." O conselho reunido. Na manhã seguinte, uma reunião extraordinária foi convocada. Helena entrou na sala de diretoria acompanhada de Gabriel, sob olhares de desprezo. Ricardo Vasconcelos presidia a reunião com um sorriso vitorioso. "Senhora Duarte, a situação se tornou insustentável", disse ele teatral. "A imprensa nos massacra, os investidores retiram capital e tudo por causa de suas escolhas. E pessoais, minha vida pessoal não é pauta deste conselho." Helena rebateu firme. Ricardo riu venenoso. "Engana-se. Quando suas escolhas afetam bilhões em patrimônio, tornam-se pauta, sim." Outro diretor, Marcos Vidal, acrescentou: "O escândalo com seu segurança não pode ser ignorado. O conselho exige sua renúncia imediata." Helena sentiu o sangue ferver. "Vocês não querem proteger a empresa, querem tomar o poder." Os olhares se desviaram, mas ninguém negou. E ao sair da sala, Helena ouviu um comentário abafado de Marcos. "Ela não vai durar mais uma semana." O ataque direto a Gabriel pouco depois. Começaram os rumores sobre Gabriel. Blogs sensacionalistas publicavam matérias distorcidas sobre seu passado na polícia. Acusações de corrupção, supostos vínculos com criminosos, histórias manipuladas. Em uma entrevista ao vivo, um comentarista afirmou: "Helena Duarte se envolveu com um homem perigoso, alguém com manchas em sua ficha. Isso mostra não apenas imprudência, mas completa falta de discernimento." As palavras caíram como punhaladas. Gabriel, ao assistir, apertou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Eles estão me destruindo, Helena", disse furioso. "Querem me pintar como um criminoso para justificar tudo. Então vamos lutar contra isso." Ela respondeu: "Vamos provar a verdade." Mas no fundo, ambos sabiam. A verdade pouco importava diante da fome insaciável do escândalo. Clara mostra as garras uma noite. Clara apareceu na mansão sem avisar. Helena a recebeu com frieza, mas a prima estava mais ousada que nunca. "Você não entende, Helena?", disse Clara, caminhando pelo salão como se fosse dona do lugar. "Esse homem vai te arrastar para a ruína. Ele já é visto como um criminoso e você, como a mulher cega que se deixou manipular. Saia da minha casa, Clara." Helena respondeu gelada, mas Clara sorriu, inclinando-se perigosamente perto dela. "Eu ainda vou estar aqui quando ele não estiver mais. E sabe por quê? Porque eu sei sobreviver. Você... Não." Helena tremeu de raiva, mas não respondeu. Sabia que Clara queria provocar. Do outro lado do salão, Gabriel observava em silêncio. Não precisou ouvir as palavras. Só de olhar nos olhos de Clara percebeu que a guerra estava declarada. O cerco se fecha.
Nos dias seguintes, os aliados de Helena começaram a desaparecer. Contratos foram rompidos, parcerias desfeitas, investidores evaporaram. O império que levara gerações para construir agora ruía diante dela em questão de semanas e, enquanto isso, as ameaças anônimas voltaram. Bilhetes deixados em sua mesa, mensagens cifradas enviadas ao celular. Você vai perder tudo, e quando cair, ele cairá com você. Helena mostrou um dos bilhetes a Gabriel, que o amassou entre os dedos. Eles querem me tirar do caminho, ele disse sombrio. Primeiro me destroem com palavras, depois vão tentar com sangue. Helena sentiu um calafrio. O cerco não era apenas político ou midiático. Agora era uma caçada, e o alvo não era mais apenas ela. A noite do grande evento beneficente chegou. Era uma das festas mais importantes do calendário da elite, organizada todos os anos pela Fundação Duarte. Helena, mesmo no meio do escândalo, não podia faltar. Sua ausência seria interpretada como fraqueza, e fraqueza naquele momento era fatal. Vestida em um longo vestido preto de seda, Helena entrou no salão acompanhada de Gabriel. Os flashes das câmeras explodiram como relâmpagos. Os jornalistas gritavam perguntas, empurrados pelos seguranças, mas Helena manteve o semblante firme, como se nada pudesse atingi-la. Dentro do salão, os convidados a observavam com olhares misturados, alguns de pena, outros de desprezo, poucos de solidariedade. Helena sentiu cada olhar como uma facada silenciosa, mas manteve a cabeça erguida. Ao seu lado, Gabriel era sua sombra, rígido, atento. Mas ela sabia, naquele ambiente, ele não era apenas o segurança, era o motivo dos cochichos, o fantasma do escândalo. O discurso armado, Ricardo Vasconcelos, de terno impecável e sorriso ensaiado, subiu ao palco para dar as boas-vindas. Sua voz ecoou pelo salão calorosa e teatral. Hoje, celebramos não apenas o sucesso de nossa fundação, mas os valores que a sustentam: honra, integridade e confiança. Helena sentiu o veneno escondido em cada palavra. Ele falava para ela, e apenas para ela. Em seguida, Marcos Vidal tomou o microfone. É uma honra estar aqui, entre líderes e visionários. Mas é também nossa obrigação, como representantes de instituições sérias, condenar o que ameaça manchar nossa credibilidade. Murmúrio percorreu o salão. Helena sentiu os olhos se voltarem para ela. Gabriel, ao seu lado, apertou a mandíbula. A imprensa já noticiou, continuou Marcos teatral, que a senhora Helena Duarte, representante de um império de bilhões, comprometeu a imagem de nossa fundação e de nossos acionistas por se envolver em relações questionáveis com um de seus empregados. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Helena manteve-se imóvel, mas por dentro sentia a vergonha arder como fogo. Gabriel deu um passo à frente, como se quisesse protegê-la até das palavras. O Senhor ultrapassou os limites, disse ele, a voz firme, encarando Marcos. Mas Marcos apenas sorriu, saboreando o momento. A verdade nunca tem limites, meu caro. A humilhação pública. Alguns convidados começaram a cochichar alto. Outros, mais ousados, sacaram os celulares e começaram a filmar a cena. Helena, pela primeira vez em anos, sentiu o chão vacilar sob seus pés. Clara, observando de uma mesa próxima, ergueu a taça de vinho em um brinde silencioso, os olhos brilhando de satisfação. Helena Duarte, Marcos concluiu, olhando diretamente para ela, não é mais digna de liderar este império. O conselho pedirá oficialmente sua renúncia. A explosão de vozes tomou o salão. Jornalistas tentavam se aproximar, seguranças tentavam conter, e o caos se instaurou. Helena virou-se e deixou o salão, o coração em pedaços. Gabriel a seguiu imediatamente, protegendo-a da multidão que se agitava. Entre o orgulho e a dor no carro, a caminho da mansão, Helena permaneceu em silêncio, encarando a cidade pelas janelas.
Gabriel, sentado ao lado, não suportava vê-la. Assim, você não devia ter passado por isso, disse amargo. Se eu não tivesse entrado na sua vida, nada disso estaria acontecendo. Helena virou-se para ele, os olhos marejados, mas firmes. Gabriel, não ouse dizer isso. Eles teriam me destruído de qualquer forma. Você é a única coisa que me mantém de pé. Ele engoliu seco, lutando contra a raiva. Então deixe-me lutar por você. Ela o olhou intensamente e por um instante a dor deu lugar a uma chama de esperança. Mas no fundo, ambos sabiam. A máscara havia caído. Não havia mais como esconder. O inimigo revelado de volta à mansão, Helena entrou em seu escritório e encontrou sobre a mesa outro envelope. Dentro, uma única folha com letras vermelhas. A queda já começou. Logo virá o fim. Helena deixou o papel cair, o coração acelerado. Gabriel pegou o bilhete e o rasgou ao meio, mas não conseguiu esconder a fúria em seus olhos. Agora não é mais chantagem, é uma declaração de guerra, disse sombrio. Helena assentiu, sentindo o peso das palavras. O império estava em ruínas, sua reputação em frangalhos, e o amor que sentia por Gabriel agora era a arma mais afiada em mãos inimigas. O cerco estava fechado, e a guerra, enfim, havia começado. A mansão, que antes fora símbolo de poder e prestígio, agora parecia um castelo sitiado. O portão estava constantemente cercado por jornalistas, drones sobrevoavam a propriedade e repórteres gritavam perguntas sempre que alguém tentava entrar ou sair. Helena passava horas diante da janela, observando a multidão lá fora. Nunca se sentira tão prisioneira. O que antes era sua fortaleza, agora se transformava em uma jaula de luxo. Dentro da empresa, a situação era ainda mais devastadora. Os conselheiros que antes a bajulavam, agora a tratavam como uma peça descartável. E-mails impessoais chegavam a cada hora. Contratos rompidos, investidores recuando, clientes se afastando. Naquele dia, um documento oficial foi entregue por seu advogado. Helena abriu o envelope e leu. Pedido formal de afastamento temporário. Da presidência, assinado por maioria do conselho. As mãos dela tremeram. Nunca, em todos os anos de liderança, imaginara enfrentar uma traição tão explícita. O isolamento, sua família também não ficou ao seu lado. A tia, matriarca respeitada, telefonou apenas para dizer: Helena, você manchou o nome dos Duarte. Não posso me envolver nessa lama. Foi como uma punhalada. Clara, por sua vez, aproveitava cada brecha para espalhar insinuações. Nas colunas sociais, era vista em jantares, sorridente, ao lado de Ricardo Vasconcelos. As fotos circulavam nas revistas digitais com legendas sugestivas. A prima fiel que tenta salvar a honra da família. Helena sabia o que aquilo significava. Clara não apenas se distanciava dela, estava se aproximando dos inimigos e, quando olhou para os poucos amigos pessoais, percebeu que todos haviam sumido. Convites deixaram de chegar. Mensagens cessaram. A poderosa rainha do Império Tecnológico estava sozinha. A confissão a Gabriel uma madrugada, após horas de silêncio, Helena encontrou Gabriel no jardim, de vigília como sempre. A lua iluminava o rosto dele, e ao vê-lo, sentiu uma onda de emoção incontrolável. Você é a única pessoa que restou, confessou, a voz embargada. Gabriel a encarou e por um instante o homem de aço pareceu vacilar. Aproximou-se e segurou as mãos dela. Eu não deveria estar aqui, disse baixo, mas não consigo ir embora. Helena deixou as lágrimas rolarem. Não vá, se você me abandonar, não sobrará nada. Ele a puxou para um abraço forte, e ali ela desabou de vez. Pela primeira vez, Helena Duarte, a mulher invencível, chorava nos braços de alguém. O mundo contra ela, na manhã seguinte, mais uma bomba explodiu. Jornais estamparam que Gabriel havia sido comprado para seduzi-la, como parte de uma conspiração para desestabilizar a empresa. As manchetes eram cruéis. Amor ou manipulação?
Segurança de Helena Duarte acusado de ser peça em esquema de corrupção. Helena atirou o jornal sobre a mesa furiosa. Eles querem te transformar em vilão. Gabriel, com a calma fria de quem já conhecia a injustiça, apenas respondeu: Não é a primeira vez que tentam me pintar de algo que não sou. Helena tocou seu rosto com ternura. Mas agora eles estão usando isso contra mim. E no fundo, ambos sabiam. Cada minuto que permaneciam juntos tornava tudo pior. Mas também sabiam que já era tarde para recuar. A rainha sozinha naquela noite, Helena subiu até o terraço da mansão. A cidade brilhava à distância, indiferente à sua dor. Ela pensou em tudo que perdera, amigos, aliados, prestígio, e sentiu que pela primeira vez estava completamente só. Gabriel apareceu atrás dela em silêncio. Helena não precisou se virar para saber que era ele. Um império inteiro, e nada disso vale nada sem alguém para compartilhar. Ela disse, olhando o horizonte. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu: Então talvez seja a hora de escolher entre o império e a sua vida. Helena o olhou, os olhos brilhando de lágrimas. Eu já escolhi, Gabriel. Só não sei se o mundo vai me permitir ficar com você. O vento soprou forte, trazendo a sensação de presságio. Helena sabia, a solidão de sua coroa era o prenúncio de uma tragédia maior. A noite caiu pesada sobre a mansão Duarte. O silêncio que se espalhava pelos corredores não era paz, mas prenúncio. Helena permanecia em seu escritório, revisando contratos que já não tinham mais valor, enquanto Gabriel rondava a propriedade. Inquieto, ele não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. O escândalo, as fotos, os boatos, tudo era muito bem calculado, como se cada movimento tivesse sido planejado com antecedência. Aquilo não era coincidência, era guerra. A descoberta, Gabriel passou horas revendo as gravações das câmeras de segurança. Voltava dias, semanas. Foi então que notou um padrão. Em quase todas as noites em que bilhetes misteriosos apareciam na mansão, um carro preto estacionava discretamente a poucas quadras dali. Sempre o mesmo, sempre com os vidros escuros. Anotou a placa e fez uma ligação a um antigo contato da polícia. Preciso de informações discretas, disse em voz grave. Poucas horas depois a resposta veio. O carro estava registrado em nome de uma empresa fantasma, sem sede real, mas ligada a Marcos Vidal, o conselheiro que liderava os ataques contra Helena. Gabriel fechou os olhos, sentindo a raiva ferver. O inimigo tinha rosto. O perigo escancara na manhã seguinte. Helena encontrou Gabriel no jardim, os olhos dele mais sombrios do que nunca. Descobri quem está por trás das ameaças, disse ele, mostrando os papéis com as informações. Marcos Vidal. Helena levou a mão à boca, incrédula. Então todo o escândalo, as fotos, os boatos, tudo orquestrado. Ele não quer apenas o controle da empresa, ele quer destruir você. Helena sentiu um calafrio. Não era apenas sobre poder, era pessoal. E Clara? Ela perguntou hesitante. Gabriel desviou o olhar. Pesado. Ela está envolvida. Não tenho provas ainda, mas sinto. Helena fechou os olhos como se o mundo desabasse sobre si. Ser traída por estranhos era esperado, mas pela própria família era insuportável. A emboscada naquela noite, Helena foi convidada para um jantar reservado com alguns acionistas neutros. Contra o conselho de Gabriel, decidiu ir. Preciso mostrar que ainda tenho aliados, disse, firme. Gabriel a acompanhou, mas o instinto não lhe dava paz. O restaurante era sofisticado, discreto, frequentado por políticos e empresários. Tudo parecia normal demais. Até que no meio da noite, Gabriel notou algo. 2 homens em uma mesa ao fundo, observando com atenção excessiva. Não eram acionistas, não eram convidados. De repente, um deles colocou a mão sob o paletó.
Gabriel reagiu na hora, puxando Helena e derrubando a mesa à frente. Um disparo ecoou, o vidro da janela estilhaçou, o salão entrou em pânico. Em segundos, os homens fugiram, deixando o caos para trás. Helena, ainda trêmula, olhou para Gabriel, os olhos marejados. Eles queriam me matar. Gabriel segurou seu braço, firme, os olhos queimando de fúria. Não! Eles querem fazer parecer que você perdeu o controle, que atraiu isso para si mesma. Querem acabar com sua reputação e sua vida. Helena encostou a cabeça no peito dele, sentindo o coração disparado. Eu não aguento mais, Gabriel. Ele a abraçou com força, o olhar fixo na escuridão, além da janela quebrada. Eu vou encontrar quem está por trás disso, Helena. E quando encontrar, não haverá lugar onde ele possa se esconder. O avanço das sombras. De volta à mansão, Helena tentava recompor a calma, mas sentia o peso da perseguição como nunca antes. Já não era só escândalo, era uma caçada. Gabriel. Porém, não fechou os olhos naquela noite. Sentado no escritório, analisava cada detalhe, cada ligação entre Marcos, Ricardo e Clara. Percebia que não era apenas sobre negócios, era sobre destruição total. E, no fundo, uma certeza o atormentava. Eles não descansariam enquanto não arrancassem Helena de seu lado. A tensão na mansão estava insuportável. Depois do ataque no restaurante, Helena praticamente não saía mais. Gabriel reforçou a segurança, redesenhou rotas de saída, manteve homens de confiança vigiando os arredores. Mas no fundo, ele sabia. Os inimigos não recuariam. E Helena também sabia. Cada dia parecia um fio mais próximo de se romper. O convite fatal naquela tarde chuvosa chegou à mansão, um convite formal. Um coquetel organizado pelo governo para discutir investimentos tecnológicos. O nome de Helena estava entre os convidados de honra. Isso é uma armadilha, disse Gabriel ao ver o convite. Se eu não for, todos dirão que estou derrotada, respondeu Helena firme. Preciso mostrar que ainda tenho força. Força não é caminhar para a boca do lobo. Ele retrucou, mas Helena segurou a mão dele, o olhar intenso. Gabriel, se eu desistir, eles já venceram. Ele fechou os olhos, sabendo que não conseguiria convencê-la. O evento ao salão do palácio estava repleto de empresários, ministros e jornalistas. As câmeras piscavam, os sorrisos eram ensaiados, mas a tensão era palpável. Helena entrou com sua habitual elegância, vestida em um longo azul escuro que transmitia imponência. Mas seus olhos denunciavam o cansaço de quem carregava o mundo nos ombros. Gabriel estava ao seu lado, atento a cada detalhe. Observava os movimentos, os olhares, os gestos rápidos demais. Algo estava errado, e então percebeu 3 homens em pontos estratégicos do salão, comunicando-se discretamente por fones de ouvido. Ele soube na hora. A emboscada havia começado. O ataque. Enquanto Helena cumprimentava autoridades, um dos homens puxou discretamente uma arma escondida sob o paletó. Gabriel reagiu instantaneamente. Empurrou Helena para trás de uma mesa e sacou sua própria arma. O primeiro disparo ecoou. O vidro do salão estourou. Pânico. Pessoas gritaram correndo em todas as direções. Gabriel se colocou à frente de Helena como uma muralha. 2 homens avançaram, tiros ricocheteando pelo ambiente. Gabriel respondeu com precisão, derrubando um deles. O segundo foi mais rápido, atingindo-o de raspão no braço. Helena gritou seu nome, mas ele não recuou. Fique abaixada! Rugiu atirando novamente. O terceiro homem avançou pelo lado, mirando diretamente em Helena. Gabriel viu e, no mesmo instante, se jogou à frente dela. O disparo atravessou o ar. O impacto o atingiu em cheio. O último abraço o corpo de Gabriel tombou contra Helena, que o segurou desesperada. O sangue escorria pelo terno, manchando o vestido azul dela. Não, não, Gabriel. Ela chorava, tentando estancar o ferimento com as próprias mãos. Fique comigo. Ele respirava com dificuldade, mas ainda conseguiu olhar nos olhos dela.
Eu prometi que ia proteger você. Sussurrou com a voz falhando. Helena apertou o rosto dele contra o seu, lágrimas caindo sem controle. Você não vai me deixar, não agora. Um meio sorriso surgiu nos lábios dele. Helena, mesmo se eu me for, você nunca mais estará sozinha. E com a última força que lhe restava, a envolveu em um abraço apertado. O último. Poucos segundos depois, seus braços relaxaram. O olhar se apagou. Helena soltou um grito de dor que ecoou pelo salão tomado pelo caos. Seu guardião, seu amor proibido, seu único aliado, partira. Às sombras do outro lado do salão, Clara observava a cena, o copo de champanhe ainda na mão. Um sorriso frio surgiu em seus lábios. Ao lado dela, Ricardo e Marcos trocavam olhares cúmplices. O plano havia funcionado, mas nenhum deles percebeu que, mesmo na morte, Gabriel havia cumprido sua promessa. Helena ainda estava viva. E isso significava que a batalha não estava terminada. O salão estava em caos, mas para Helena o mundo havia parado. Tudo o que conseguia sentir era o corpo de Gabriel em seus braços, pesado, imóvel, e o calor do sangue dele escorrendo pelo seu vestido. Gabriel! Sussurrou, a voz embargada, como se o chamasse de volta à vida, mas o silêncio era absoluto. Guardas correram, autoridades gritavam, jornalistas tentavam registrar cada detalhe. Porém, Helena só ouvia o som do próprio coração se partindo em 1000 pedaços. O adeus horas depois, já na mansão, o corpo de Gabriel foi colocado em um quarto improvisado para que pudesse ser velado de forma discreta. Helena expulsou todos. Não queria repórteres, não queria conselheiros hipócritas, nem mesmo familiares. Apenas ela ajoelhou-se ao lado dele, segurando a mão já fria. A imagem do homem que a salvara tantas vezes, agora imóvel, era insuportável. Você me deu o que ninguém jamais me deu, amor verdadeiro, murmurou, acariciando-lhe o rosto, e agora levou consigo a última parte de mim. As lágrimas caíam incessantes. Helena, a mulher de ferro, a rainha dos negócios, finalmente se permitia desmoronar. Eu prometo, Gabriel, sussurrou entre soluços. Eles vão pagar, cada um deles, o despertar da fúria. Nos dias seguintes, Helena parecia uma sombra. Rejeitava reuniões, ignorava chamadas, recusava entrevistas. Passava horas no quarto onde Gabriel havia sido velado, lembrando-se de seus olhares, de seus toques, de suas palavras, mas a dor logo começou a se transformar em outra coisa. Uma chama escura, ardente. Ricardo, Marcos e Clara acreditavam que a haviam destruído, que sem Gabriel ela seria apenas uma mulher frágil, incapaz de resistir. Mas Helena conhecia bem o jogo do poder. E pela primeira vez não tinha nada a perder. A visita de Clara Clara ousou aparecer na mansão alguns dias depois, fingindo preocupação. Helena, eu sei que está sofrendo, mas precisa pensar no futuro. Precisa salvar o que resta do império. Helena a encarou com olhos gelados, sem lágrimas. O futuro, Clara, você não precisa se preocupar. Ele já está escrito. Clara franziu o senho, desconfortável com aquele olhar que nunca vira antes. Tentou sorrir, mas sentiu um arrepio. Pela primeira vez, temeu a prima. O juramento. Naquela noite, Helena subiu ao terraço da mansão. O vento cortava e a cidade brilhava lá embaixo, indiferente ao luto que a consumia. Fechou os olhos e lembrou da última frase de Gabriel. Mesmo se eu me for, você nunca mais estará sozinha. O coração dela apertou, mas junto veio uma força nova. Você não morreu em vão, Gabriel, disse encarando o horizonte. Eu vou caçar cada um deles. Ricardo, Marcos, até Clara. E quando terminar, o mundo inteiro vai saber que você foi o único homem digno de mim. As lágrimas voltaram. Mas não eram mais de fragilidade, eram de fogo. Naquele instante,
Helena Duarte deixou de ser apenas uma bilionária humilhada. Tornou-se uma rainha vingativa, pronta para reerguer seu império sobre as cinzas dos que a traíram. E, no fundo, sabia que cada passo que desse dali em diante seria guiado pelo amor que perdera. Um amor que se transformara em guerra. As semanas seguintes foram marcadas por silêncio e sangue. Helena Duarte, a mulher que fora exposta e humilhada diante do mundo, ressurgia das cinzas com uma frieza que assustava até os mais poderosos. Ricardo foi o primeiro a cair. Documentos confidenciais que Gabriel havia guardado em segredo vieram à tona. Contratos fraudulentos, desvio de fundos, subornos. A imprensa que antes crucificara Helena, agora exibia Ricardo sendo escoltado pela polícia, algemado, sob flashes incessantes. Depois, Marcos Vidal. Helena contratou investigadores particulares, cavou fundo, expôs ligações obscuras com organizações criminosas. O conselheiro que parecia intocável viu sua carreira ruir em dias. Os jornais chamaram de o colapso do magnata das finanças. E por fim, Clara. Helena não precisou mover muito para destruí-la. Bastou um dossiê de provas de chantagem e traições familiares, cuidadosamente entregue à sociedade. Clara, que tanto sonhara em tomar o lugar de Helena, foi expulsa do círculo social como uma pária. Um a um, os inimigos caíram. A vingança estava completa. O império restaurado, com os rivais fora do caminho, Helena reassumiu o trono. A empresa, antes à beira do colapso, voltou a florescer sob sua liderança. Investidores retornaram, aliados reapareceram. A rainha havia vencido a guerra. Mas no fundo, Helena sabia, não havia vitória. Havia apenas um trono vazio ao seu lado. O luto eterno, no jardim da mansão, ergueu uma estátua discreta em mármore, escondida entre as rosas que Gabriel gostava de vigiar em suas rondas silenciosas. Ali, todos os dias, ela depositava flores. Você me ensinou o que era ser vista de verdade, murmurava sempre que se ajoelhava diante da estátua. E agora vivo para que o mundo jamais esqueça seu sacrifício. As noites eram as piores. Do alto da cobertura, ela observava a cidade iluminada, lembrando-se de cada olhar, cada palavra, cada toque dele. Mesmo se eu me for, você nunca mais estará sozinha. As palavras ecoavam em sua mente como promessa e tormento. A rainha solitária, o tempo passou. Helena continuava poderosa, respeitada, temida. Mas ninguém jamais a viu ao lado de outro homem. Nenhum amante, nenhum romance. Era como se o coração dela tivesse morrido junto com Gabriel naquela noite. E sempre que perguntavam por que nunca se casara, ela respondia apenas com um sorriso enigmático. Já fui guardada uma vez. Ninguém mais poderá fazer o mesmo. No silêncio da mansão, nas madrugadas frias, Helena Duarte permanecia sozinha. Não como vítima, mas como uma rainha. Uma rainha que vencera todas as batalhas, mas perdera o único guerreiro que lutou por ela, não pelo poder, não pelo dinheiro, mas pelo amor. E assim, sua história ficou marcada para sempre como a da mulher mais poderosa e mais solitária que o mundo já conhecera.